saúde oral e escova interdental. Eu te pergunto, Maurício, o que é saúde oral? Muito bem, Mário. O que é saúde oral? O conceito de saúde oral, ele vem mudando um pouco, né? De uns tempos para cá, houve uma certa, vamos dizer, um novo entendimento a respeito de saúde oral. No passado, nós entendíamos que saúde oral a gente só conseguia se a gente removesse todas as bactérias da boca. Perfeito. As bactérias da boca, quando elas se acumulam na boca, nos nossos dentes, no tecido gengival e tudo mais, na língua, por exemplo, ela forma o que nós costumamos chamar de biofilme oral. E no passado a gente entendia que a gente era obrigado a, de alguma forma, remover todo esse biofilme. E se eu não removesse todo o biofilme, eu não teria saúde oral. E você está falando de biofilme, Maurício? É correto eu falar placa bacteriana também? Claro. Antigamente nós chamávamos de placa bacteriana. Com a evolução, nós começamos a entender melhor o assunto e nós acabamos mudando o termo, né, de placa bacteriana para biofilme. Então, para que todos nos entendam, o biofilme oral é a mesma coisa da placa bacteriana. Né? Perfeito. O que é interessante é que hoje nós entendemos que existe uma quantidade de biofilme oral que fica na nossa boca que ele não causa problema nenhum. Uhum. É justamente esse biofilme, quando ele está em pequena quantidade na nossa boca, ele está em equilíbrio. A gente chama isso de simbiose. Uhum. Quando esse biofilme ele acaba sendo produzido muito rapidamente, ele acaba crescendo demais, ou seja, as bactérias se reproduzem demasiadamente, nós quebramos esse equilíbrio e nós passamos de simbiose para desbiose. No processo de desbiose é que nós começamos a ter alguns problemas. Né? Então, isso é muito importante porque a gente começa a entender um pouco melhor essa questão do biofilme na cavidade oral e de quando a gente pode ter saúde ou não. Uma outra coisa muito importante, e reparem que eu falei todo momento, biofilme oral. Por que oral? Porque nós temos biofilme em várias regiões do corpo. Perfeito. Por incrível que pareça. Nós temos biofilme na boca, nós temos biofilme no estômago, nós temos biofilme no intestino, nós temos biofilme até dentro do ouvido. Todas as regiões que têm comunicação com o meio externo, no pulmão, por exemplo, né, nós temos biofilme. Por isso que quando a gente fala da boca, a gente fala biofilme oral. Ele tem uma característica específica para ficar na cavidade oral. Maurício, essa imagem que eu projetei ali para você, do lado esquerdo, eu entendo que mostra a saúde e do lado direito, a doença. É exatamente os conceitos que você está colocando. Explica melhor para a gente isso. Perfeito, Mário. No lado esquerdo, nós temos um dente que está em sintonia, né? As bactérias da boca estão em sintonia com esse dente, ou seja, estão em sintonia com o seu hospedeiro, que somos nós. Perfeito. Né? Tem pequenas bactérias ali que são pontinhos verdes e eles não causam problema algum. Eles convivem naturalmente conosco. No lado direito, nós temos esse mesmo biofilme oral, só que já no desequilíbrio. E aí nós temos a evolução na boca das duas principais doenças que nós temos na cavidade oral, que é a inflamação gengival, que leva à periodontite, né? A inflamação do periodonto, a inflamação da gengiva, muitas vezes perda de suporte ósseo. Se vocês olharem bem do lado direito da imagem, está representando isso. Ou a gente tem uma outra doença, que é a própria cárie dental. Perfeito. Então, quando você não tem equilíbrio nas bactérias, você pode levar essas duas. Exatamente. E, Maurício, nesse momento, você está falando de um conceito de desequilíbrio, né? Dessa questão da desbiose, né? Em relação ao agravamento, inclusive, né? De possíveis doenças sistêmicas, né? Ou levar à formação de uma doença, né? Eu não sei se isso pode ser uma novidade para muitos cura-lovers, mas eu acredito que para o público que às vezes não está acostumado, né, com essas denominações, explica para a gente o que é uma inflamação, nesse caso, que você comentou bem, inflamação gengival, mesmo periodontal, pode levar a uma consequência maior, né, do ponto de vista sistêmico.
Exato. Isso hoje é uma coisa muito importante. Muitos dos nossos colegas que nos acompanham, colegas dentistas, provavelmente sabem, óbvio, mas muito provavelmente, né, o público leigo que nos acompanha talvez não tenha tanto conhecimento sobre isso. A bactéria que está na boca, se ela conseguir penetrar no organismo, ela pode afetar diversos órgãos e ela pode exacerbar alguma doença sistêmica que a pessoa já tenha anteriormente. Como, por exemplo, diabetes, como, por exemplo, problemas pulmonares, problemas cardíacos, né, que a gente costuma chamar de endocardite bacteriana, artrise, artrose, e até, por incrível que pareça, nós temos alguns trabalhos na literatura mostrando uma relação de uma bactéria que vive na cavidade oral relacionada com a doença de Alzheimer. Então, isso ainda exige uma série de estudos para entender melhor esse problema, mas tem algumas pessoas têm um consenso de que essa bactéria da boca, no cérebro, ela pode levar, inclusive, ao Alzheimer. E, assim, o exemplo talvez mais próximo que nós temos agora neste momento, né, é a própria questão do Covid-19, né? Com todos os trabalhos que andaram saindo a respeito do Covid-19, nós sabemos que uma boa higiene oral, ela ajuda a que você tenha menos chance de ter piora na evolução do Covid-19. Em nenhum momento aqui eu vou dizer, então, que se você escovar bem o dente, você não vai ter Covid-19. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Com certeza, uma pessoa que tem uma boa higiene oral, a chance dela ter piora com o Covid-19 é menor do que uma pessoa que tenha uma higiene oral precária, né? Maurício, aproveitando falando sobre isso, está falando sobre higiene oral, você comentou a respeito do biofilme e que, de certa forma, como você está vendo aqui na imagem, ela pode levar a essas bactérias pela corrente sanguínea. Você falou o exemplo do coração, né? Agora eu te pergunto, como que isso acontece, Maurício? Como é que essas bactérias vão invadir a corrente sanguínea e vai parar? Quando começa tudo isso? Né? Tudo isso começa com inflamação gengival. E lembra que eu falei que o desequilíbrio leva a duas doenças? Uma delas é o problema periodontal, que na verdade, vamos dizer assim, para o leigo, para ele entender o problema periodontal, ele é uma inflamação gengival, que pode ter um grau maior ou um grau menor de inflamação, enfim. Né? Então, começa sempre com inflamação gengival. Se vocês olharem essa imagem que que o Mário acabou de colocar, nós estamos vendo aí, né, uma boca com uma inflamação gengival muito, muito visível. Né? Se vocês olharem os dentes da frente aqui, entre o dente e a gengiva, você percebe a gengiva gordinha, vermelha, brilhante. Né? Aposto que se eu tivesse condição de tocar nessa gengiva, ela sangraria. Né? Um detalhista, Maurício, um detalhista vai ver um filamento de sangue ali entre os dois centrais, né? Exatamente, exatamente. São todos os sinais clínicos de inflamação gengival. E o que ocorre? Quando você tem essa inflamação gengival, você tem maior permeabilidade no tecido, na gengiva. Tendo maior permeabilidade, a bactéria ela consegue penetrar mais facilmente para dentro do organismo. Se ela consegue penetrar, né, vai para dentro do organismo e ela cai na corrente circulatória, ela pode alcançar qualquer órgão do corpo. E aí ela pode piorar, ela pode comprometer vários órgãos. Você pode ter algumas doenças pré-existentes que você vai ter uma exacerbação na resposta dessas doenças. Perfeito. Tudo isso é prevenção, né, Maurício? Você está falando de prevenção, você está falando em controle do biofilme, que é esta placa bacteriana, não é isso? E um procedimento de higiene que vai fazer com que isso, de certa forma, entre em equilíbrio, como você falou, né? E o grande responsável por isso, né, eu vou usar agora e vou falar a segunda palavra-chave, né, que é biofilme, não é isso? Então, a primeira qual foi? Saúde oral. Primeira palavra-chave, saúde oral. Segunda palavra-chave, segunda agora, biofilme. Ok? Bom, Maurício, dando sequência, né? Aí você falou das bactérias, esse poder de penetrar na gengiva, né? Que na realidade, explica melhor agora, didaticamente,
como que isso acontece, quais as regiões da boca, especialmente nos espaços entre os dentes, na gengiva, como você está mostrando, de fato isso pode acontecer. E como que a gente pode fazer para controlar isso, Maurício? Perfeito, perfeito. A questão importante é que o local aonde essa inflamação gengival se inicia, normalmente é na região entre os dentes. Perfeito. Se vocês olharem esta imagem aqui que eu estou apontando aqui, ó, que tem essa elipse aqui, ó, entre os dentes, mostra 2 dentes. Isso é um manequim, né? Não é uma boca de verdade, é um manequim, mas ela é muito legal. de uma boca real. E entre os 2 dentes nós conseguimos enxergar como se fosse um triângulo escuro ali entre o dente e a gengiva. Né? Isso, para nós dentistas, nós chamamos de espaço interdental. Nesta região, a gengiva que está nessa região é a gengiva mais delicada da cavidade oral. E é justamente por esta parte aonde inicia o processo de penetração das bactérias quando a gente começa a ter inflamação gengival. Lógico que em casos maiores, você começa a ter inflamação em todas as regiões, inclusive na parte externa, na parte interna da gengiva, e aí a bactéria ela entra por tudo que é lado. Mas o início, normalmente, ocorre entre esses 2 dentes. Essa imagem da esquerda, se a gente olhar as 2 imagens da esquerda, as imagens, né, a superior, tem 2 setas assim, ó. No meio dessas setas, a gengiva que está ali no meio é essa gengiva mais delicadinha. É que se eu tenho os dentes em posição, eu não consigo enxergar. Por isso que eu estou mostrando no manequim. Lógico, didática, né? Então, isso mostra a importância que tem uma boa higiene entre os dentes. Perfeito. Ela é talvez tão importante quanto a higiene com a escova nas outras faces. Né? Por quê? Porque é justamente por aí que a gente pode começar a ter problemas, e problemas mais sérios, né? Com certeza. E Maurício, tem uma área da odontologia que acho que estuda esses problemas sistêmicos, a inflamação gengival, né? Qual é essa área da odontologia que vai estudar exatamente e entender melhor todo esse processo, hein? É justamente, né, a área que a gente chama de medicina periodontal. Né? Periodontal vem, né, dos tecidos, dessa questão de você ter inflamação dos tecidos, né, da periodontite que a gente chama, né? Então a gente chama de medicina periodontal. Inclusive, esse vai ser o tema de uma próxima live, não da próxima terça-feira, mas na sexta-feira, né, na próxima sexta-feira, né, onde eu vou estar com o meu grande amigo, né, o Celso, o professor Celso, onde nós vamos abordar um pouquinho esse tema sobre medicina periodontal e a relação da saúde oral com o corpo, mostrando, né, em detalhes, né, essa relação que nós temos, né, com as doenças sistêmicas. Perfeito. Maurício, vamos agora começar a falar então da importância, como você colocou aqui, né, dessa área sensível que você colocou, né, dessa gengiva aí próxima entre os espaços, no espaço entre os dentes, né, e a manutenção que a gente tem que fazer através da higiene, né, e que muitas vezes, Maurício, a gente sabe que a gente pode usar o fio dental, né? Mas o que acontece, né? Recentemente, a Federação Europeia de Periodontia, né, apresentou lá uma recomendação que foi qual, Maurício? Essa daí foi para nós, assim, né, principalmente para nós da Curaprox, isso foi uma coisa muito bacana, né? Porque isso é muito, muito recente, né? Se vocês puderem olhar, né, o artigo é de maio de 2020, maio agora, né? Fresquíssimo, né? E ele fala o que nós já falamos desde quando a Curaprox ela entrou no Brasil, né? Quando a gente teve conhecimento de toda essa filosofia de saúde oral da Curaprox, né? E ele fala o quê? Essa normativa aí da Federação Europeia de Periodontia fala o quê? Ela coloca que as escovas interdentais, né? Então tá aqui, ó, um exemplo, né? As escovas interdentais, elas têm maior eficiência na higienização da região entre os dentes do que o próprio fio dental. Aquilo que a gente que aprendeu a vida toda, né? Que tinha que usar fio dental, tinha que usar fio dental, que tinha que usar fio dental. Se possível, nós devemos substituir esse fio dental por escovas interdentais.
Por que eu estou Perfeito. falando ser possível? Porque pode ter um caso de dentes muito próximos aonde a escova interdental não cabe. A menor não Perfeito. entra. Nessa hora, você deve usar o fio dental. Não é que nós abolimos o fio dental, de forma nenhuma. Mas, aonde entra, aonde cabe uma escova interdental, nós temos que dar preferência à escova interdental, né, ao invés do fio dental. Perfeito. Até a própria recomendação da Federação Europeia de Periodontia não exclui a utilização de fio dental. Exato. Mas, na realidade, ela valoriza um instrumento, né, que é diferenciado para que você faça uma higienização eficaz, né, nesse espaço que você colocou, que é o espaço entre os dentes, naquela região, né, próximo à margem gengival, né? Mas agora, Maurício, a gente vai usar uma analogia aí que você vai ver agora. Eu vou até abrir os comentários aqui, Maurício, só para a gente observar uma coisa assim. Gente, eu não sei porquê, mas o Maurício, para me provocar e provocar ele também, ele foi lá e buscou um quichute. Olha só. E aqui eu quero que cada um de vocês dê um joinha para saber quem de vocês um dia usou um quichute, né? E usou o quichute com cadarço longo, Maurício, para amarrar na perna. No tornozelo. Olha só, era desejo de consumo nosso, né? Claro que quem vai dar joinha não é a juventude, Maurício. É o pessoal, né, do grupo de risco hoje. Não é verdade? Mas, Maurício, aí eu te pergunto, por que você colocou 2 calçados aí, na realidade, né, a sola, do par de quichute? Veja, gente, se a gente olhar a sola do quichute, né, do jeito que nós estamos olhando aqui, entre os 2 solados, o que nós vemos? Nós vemos 2 reentrâncias. Os nossos dentes, eles têm essas mesmas reentrâncias que o nosso quichute tinha. Passa a próxima, Mário. Como assim? Olha isso. Se eu pegar 2 dentes, cortar esses dentes ao meio e olhar eles por cima, lógico que eu não vou fazer isso na boca de um paciente, mas se eu pudesse fazer, cortasse o dente e olhasse por cima, o que eu veria? Essa imagem da esquerda, a superior da esquerda. Tá. Aonde eu tenho as 2 concavidades. E se eu for usar um fio dental, olha o que acontece com o fio dental. Nesta concavidade, o fio dental ele não faz curva, ele fica reto. Por isso, da recomendação da Federação Europeia de Periodontia de se substituir, quando possível, o fio dental pela escova interdental. Porque a escova interdental, por ter cerdas, e se essas cerdas forem longas, e a gente vai comentar um pouquinho disso mais para frente, mas se a cerda for longa, for adequada, ela alcança a concavidade do dente. É o que a imagem inferior do lado esquerdo está mostrando. É uma escova interdental dessa, verde até, colocada entre os 2 dentes, e a cerda da escova alcançando a concavidade. Perfeito. Quer dizer, existe um estreitamento, né, Maurício, nessa margem, né, quer dizer, a região do colo que você falou, né, margem gengival ali, o dente cortado que você está vendo ali, para a gente entender, né, gengiva. Então, existe um estreitamento. É uma variação, né, dos dentes posteriores, principalmente, que é por isso que você indica realmente essa questão aí, né? E é legal que você fez aqui uma analogia com o solado, você colocou uma interdental aí no meio, Maurício. Explica aí. Exato. Por quê? Senão eu não limpo. Senão eu não limpo. Perfeito. Não é? Perfeito. Agora, para que a interdental entre os meus quichutes, ou seja, entre os meus dentes, né, o que eu preciso? Eu preciso que essa interdental tenha um diâmetro de acesso adequado e um diâmetro de efetividade também adequado. Vejam nessa imagem da direita, né, que eu tenho aqui o corte dos dentes, né, um esquema do corte dos dentes e a escova interdental colocada. Né? O que é o diâmetro de acesso? O diâmetro de acesso é o tamanho do filamento metálico da escova interdental. Toda escova interdental ela tem um filamento metálico no meio, é um aço cirúrgico trançado e que prende as cerdas da escova. Né? As cerdas da escova, né? Olha só aqui assim, né? num formato circular. Ok? Então, o diâmetro de acesso é o diâmetro do filamento metálico. Ele precisa ser ligeiramente menor do que a distância entre os dentes, para que ele possa penetrar entre os dentes. E o diâmetro de efetividade, o comprimento da cerda, se eu olhar de frente assim, ó, este comprimento da cerda tem que ser
largo o suficiente para alcançar as concavidades dos dentes. Então também tem essa questão. Uma escova interdental não é qualquer uma que eu posso usar. Se eu pegar uma que tenha um diâmetro de acesso muito calibroso, não entra, machuca. Entendi. Vamos até mostrar essa próxima imagem, Maurício, que acho que fala bem do que você está falando, né? Ótimo. E aí você está me despertando exatamente essa questão que os tamanhos, né, diante dessa questão de calibração, do diâmetro, não são iguais, né? Fala dessa imagem aí. Olha só. Primeiro, aqui embaixo, nós temos todas as escovas interdentais da Curaprox, com todos os seus tamanhos. A verde é a mais calibrosa e a azul, que está lá na ponta direita, é a mais fininha. Tá? Por que vários tamanhos? Porque para cada paciente tem um espaço determinado entre os dentes. Tá? Se eu tiver um diâmetro de acesso muito grosso, muito grande, da minha escova, ela não vai entrar nos dentes. Por outro lado, eu posso ter uma escova com diâmetro de acesso correto. Ela entra entre os dentes. Mas se a cerda da escova não for longa o suficiente, ela não vai limpar. É a imagem da esquerda, superior da esquerda. Perfeito. Eu tenho uma escova interdental ali colocada entre os dentes. Reparem que a cerda da escova não alcançou a concavidade do dente. Já na imagem da direita, eu tenho uma escova interdental que tem um diâmetro de acesso adequado, ela entrou perfeitamente e a cerda da escova era longa também o suficiente para alcançar essas concavidades. Perfeito. Esse é o grande segredo de uma escova interdental. A imagem da esquerda mostra um uso de uma escova interdental que não é muito diferente do próprio fio dental. Porque se não alcança a concavidade, você não tem benefício. Não resolve. Não resolve. Ou seja, essas escovas precisam ser calibradas para que elas tenham uma eficiência maior. Perfeito. Nossa, Maurício, você está apresentando para nós, né? Que a gente já está trabalhando com isso há um bom tempo, mas para quem está nos assistindo, né? Até o público leigo, né, o próprio paciente interessado, talvez, né? Uma pessoa que precisa ir bem buscar uma informação, né? Até para que possa o profissional e o acadêmico levar essa informação, né? Eu acho que é muito importante isso. Já estou aqui pensando como que a gente pode fazer essa coisa da calibração. Porque você me mostrou aí 5 tamanhos diferentes, você mostrou como que é construída, vamos falar assim, né? Essa escova, com respeito ao filamento metálico, as cerdas, né? Que as cerdas são especiais, né, Maurício? Sim. Todos os produtos da Curaprox, eles possuem como material de cerda, tanto na escova, como na escova interdental, como na escova unitufo, qualquer material da Curaprox que tenha cerda, o material da cerda não é nylon. O nylon é um material muito duro. O nylon, ele machuca. Né? Esse material da Curaprox é uma microfibra, né? É um derivado do nylon, lógico, mas é uma microfibra, né? Chamada Curen. E ela tem como propriedade ser muito mais maleável do que o próprio nylon. Então, ela tem uma maciez muito grande. Tá? Isso por quê? Porque todos os produtos da Curaprox, eles seguem uma filosofia de saúde oral, chamada ITOP. E essa filosofia de saúde oral, chamada ITOP, ela tem 3 pilares básicos que são fundamentais. Né? Ser uma saúde oral, né? que você consiga fazer uma técnica eficaz, atraumática e que seja de fácil aceitação pelo paciente. Mas essa questão da atraumaticidade é muito importante. Cerdas de nylon muito duras, elas causam trauma. E isso foi um motivo pelo qual as escovas interdentais, durante muitos anos, elas foram condenadas pelos próprios dentistas. Exato. Por quê? Porque se usavam escovas interdentais muito grosseiras, com cerdas de nylon muito duras, e aí o paciente usava e ele se machucava. Levava a trauma. Hoje, né, com o desenvolvimento dessas escovas tão delicadas, né, essa aqui é um tamanho natural da escova interdental, né, ela é muito delicada, com a cerda muito macia, você não leva a trauma. Não levando a trauma, você está seguindo um dos pilares, né, dessa filosofia de saúde oral chamada. Maravilha. Maurício, vamos agora falar para o dentista, para o nosso colega e para o acadêmico. Já já a gente fala
para o público que está nos assistindo, que é um cura lover, que não é dentista, não é acadêmico. Perfeito. Mas agora focado, Maurício. Explica para a gente, diante desses 5 tamanhos que você nos mostrou, que essa linha que você nos mostrou é a CPS Prime, né? Que é a linha básica de dentais. Depois tem as outras, né? Que você até comenta. Mas é legal agora você explicar como é feito essa calibração. O que é esses instrumentos que você está mostrando aí? Perfeito. Primeiro, né, para que eu consiga identificar qual é o tamanho adequado de escova interdental para o meu paciente, já que eu tenho 5 tamanhos diferentes, né, na linha de escovas interdentais, né, da CuraProx, o colega, né, o cirurgião dentista, ele tem que fazer uso desse instrumento. É uma sonda calibradora. Nós chamamos essa sonda calibradora de IAP. Né? É uma sonda calibradora feita de plástico. Ela é um formato de cunha e ela está toda colorida. A gente fala, né? Uma sonda colorimétrica. Cada faixinha dessa corresponde à cor de uma das escovas interdentais. Ok? Tá. O que o colega faz para fazer a calibração? Ele vai lá na boca do paciente, no espaço entre os dentes, e ele insere esta sonda. Por ela ser cônica, em um determinado momento, ela vai travar. Perfeito. No momento em que ela trava, a cor que a gente consegue visualizar é exatamente a cor da escova interdental que o paciente necessita naquele espaço. Entendi. É justamente o que nós estamos vendo aqui nessa imagem aqui, né? A imagem superior mostra a sonda. Eu tirei ela do cabo para ficar mais fácil de visualizar na foto, mas enfim, é esta sonda que foi colocada até travar. Quando travou, olha lá, a cor que está aparecendo, a cor amarela. Perfeito. Simples. O paciente necessita de uma escova interdental do tamanho amarelo. Ok? Você está me chamando a atenção, Maurício, que você está falando que cada espaço, pelo que você está falando, deve ter um diâmetro. Concorda? Aí eu estou lembrando a primeira experiência que eu tive com uma interdental, Maurício, que eu fui lá e comprei um kit padrão, parece que é 0,7, não é isso? E aí, o tamanho de uma vermelha corresponde a essa vermelha. Eu fui e coloquei entre o espaço, entre os dentes, senti um certo conforto. Quando eu mudei o espaço, eu tentei forçar e eu me machuquei, Maurício. Eu vi que ela não entrava. O que eu fiz com isso? Joguei no lixo. Hoje você está me apresentando uma possibilidade, e até aqui para os nossos curalogos, da forma técnica correta que se faz a seleção da escova interproximal. Lógico. Show. Perfeito. Show. Na verdade, se nós temos essa parceria, né, do dentista com o paciente, o dentista levando, né, a técnica adequada, a gente garante que o uso de escova interdental ela não leva a trauma. Perfeito. Né? Então, Perfeito. Isso é muito importante. Mas tem uma forma também da gente fazer isso, eventualmente, sem o dentista, que eu vou mostrar na sequência. Tá. Ok? Né? Maurício, também. Você está falando da calibração, né? Estou mostrando aqui um odontograma, que na realidade é onde a gente vai anotando, né, em cada espaço, né, a cor correspondente à calibração que eu vou fazendo com a sonda colorimétrica. Maurício, eu tenho uma técnica digital para fazer isso ou eu preciso fazer isso aqui com o papelzinho? A técnica original, né, aquela que nós aprendemos lá atrás, era justamente essa, né? Nós temos esse desenho da boca do paciente, dos dentes. Nós pegamos uma caneta, nesse caso, a escova interdental adequada é a amarela. Eu pego uma canetinha amarela e vou lá naquela folhinha e marco que naquele espaço cabe uma escova amarela. Perfeito. Hoje, nós temos um softwarezinho, né? um app, né? Um softwarezinho um aplicativo. Um aplicativo, né? Que você usa num iPad, aonde digitalmente você marca os diâmetros que o paciente precisa em cada uma das regiões. E o que é melhor, né, desse programinha, desse aplicativo? É que no final do processo, se você informar aonde tem sangramento, e sangramento é sinal clínico de inflamação gengival, você tem um score em porcentagem da inflamação gengival desse paciente. Isso é um indício clínico muito bom para o dia a dia de clínica.
né? Então, Legal. esse aplicativo que se chama BobScore, ele é fantástico, porque ele nos auxilia na calibração dos pacientes. Né? E Maurício, você pelo que pode você fazer está falando. acompanhamentos longitudinais, né, com Ah, esse perfeito, aplicativo. perfeito. Eu marco hoje como é que está a condição de saúde do meu paciente, depois ele volta daqui 2 meses, eu marco de novo, eu comparo como é que ele estava 2 meses antes e assim por diante. Né? Maurício, que coisa bárbara. Você está falando de um aplicativo onde tem uma participação do paciente com o cirurgião dentista, onde ele vai anotando junto com você o tamanho, né? Ele acompanha com o espelho, e ele vai anotando ali no tablet, né? Onde ele vai anotando exatamente a calibração. Se sangrou, você está falando que vai lá e marca o pontinho de sangramento. Pessoal, você, cirurgião dentista, que ficou interessado agora em conhecer esse aplicativo, já tem lá no canal do YouTube uma live só falando sobre isso. Mas você não pode perder a próxima live, né, Maurício? Por quê? Na próxima live, que é terça-feira que vem, né, professor Cornelis, professor Eduardo, eles vão falar sobre, né, alguns aplicativos, né, que ajudam na organização do nosso dia a dia. Isso tanto para o paciente, vamos dizer assim, né, para o leigo, né, para o paciente, como alguns aplicativos importantes para o dentista. Dentro desses aplicativos para dentista, nós temos justamente o BobScore como sendo um deles, sem sombra de dúvida. Né? Então não percam, terça-feira, às 19 horas, a próxima live, né, do professor Eduardo. Veja que bacana que é esse time da CuraProx Academy, que a gente consegue enredar o raciocínio, né, através do conteúdo que é passado. Né? Porque, Maurício, isso é um curso de promoção de saúde oral individualizada. Né? Todos os temas. Você falou de inflamação gengival, tem uma live. Você falou do Bob, tem uma live. Não é isso? Você falou, já está falando de escova interdental, está aqui essa live. Você falou de escova dental, tem lá a escova. Então, agora, Maurício, vamos dando sequência. Você falou agora do paciente. Explica para o paciente, ou explica para aquele que gosta de fazer uma higiene bacana, se ele pode já ousar, vamos falar assim, fazer a sua utilização da sua escova interproximal, ele mesmo ter essa noção de como calibrar. Pode. Enquanto o dentista, ele pega a sonda calibradora, ele coloca lá entre os dentes, vai até ela travar. A hora que trava, ele vê a cor que apareceu e aí ele escolhe a interdental adequada. O paciente, ele não vai ter acesso, ele não tem acesso a esse instrumento. Esse instrumento ele é um instrumento que é vendido diretamente para o dentista. Por quê? Porque isso aqui é uma ponta plástica, é como se fosse uma agulhinha plástica. Se você for usar de uma forma inadvertida, você vai espetar a sua gengiva e você vai se machucar. Então, não faz sentido o próprio paciente usar esse instrumento. Mas existe essa alternativa. Qual? O paciente ele adquire um blister, né? Um pacotinho de escovas interdentais, como esse que está sendo mostrado aqui na imagem. Vem um cabo da escova e vem 5 pontas. Uma ponta de cada tamanho. Pode ser nesse modelo digital, pode ser esse cabo que o Mário está mostrando, que é um cabo... como este aqui, ó, né? Um cabo angulado. E existe um outro cabo longo também, né? Que a gente pode usar, esse que o Mário está mostrando. Ok? Então, o paciente tendo qualquer um desses sistemas, qualquer um desses cabos, que tenham as 5 pontas, uma de cada tamanho, ele vai fazer a sua autocalibração. De que forma? Normalmente, nesses blisters vem a ponta vermelha já montada. Por que a vermelha? Porque o vermelho é um tamanho meio que um tamanho médio para a população. Tá? Não que quem tenha tamanho diferente do vermelho tenha alguma coisa de errado, não é isso. Mas a maior parte das pessoas, né, possuem espaços entre os dentes que essa daqui, vermelha, ela cabe. Tá? Isso aqui tem um diâmetro de 0,7 milímetros. Tá. É extremamente pequena, né? O diâmetro de acesso dessa escova. Ok? Então ela vem montada na vermelha. O que o paciente vai fazer? Ele vai pegar interdental, que já veio na ponta vermelha, ele vai colocar entre os dentes, né, um pequeno movimento de pressão, e aí ele pode ter duas
duas ou três situações. Primeiro, ele pode colocar e a escova entrar e ficar muito folgada aqui dentro. Ó. É o que está acontecendo aqui. Perfeito. Não que ele vai fazer este movimento para limpar, não é isso. Você está só mostrando que a escova está folgada aqui. Maurício, eu vou aproveitar, você está mostrando essa imagem aqui, né? Exatamente. Quando você fala de folgada, né? Se a escova está folgada, é a imagem da superior esquerda ali. Perfeito. É essa imagem mesmo. O que você faz? Você tira a escova, tira a ponta vermelha e coloca uma ponta maior. Aqui, ó, as escovas estão colocadas da direita para a esquerda. A azul é a menor, a verde é a maior. Eu estou com a vermelha, uma acima. Aqui está inverso. Tá? Então, uma acima da vermelha é a cor de rosa. Né? Tá. Então, eu coloquei a vermelha, ela estava folgada, eu vou lá e testo a ponta cor de rosa. Coloco, pequena pressão e volto. Se eu sentir ainda um pouco folgado, eu vou aumentando. Eu posso colocar a amarela, posso colocar a verde. Por exemplo, eu coloco a verde. Ela entra, mas ela entra muito justa. Tá firme, ó. Tá firme agora. Mas está muito firme. Isso pode causar trauma. O que eu faço? Eu troco a verde pela amarela, que é uma menor. Aí eu sinto que a escova entra, ela tem uma ação da cerda nos dentes, mas ao mesmo tempo ela não causa trauma nenhum. E aí qual é o movimento? O movimento para você fazer a limpeza. Pega a escova, põe a pontinha dela entre os dentes, vai levantando ela delicadamente, ela acha o caminho sozinha. Colocou? Remove. Tá feito o trabalho. Você que é a imagem do lado direito aí, né? Hein, Maurício? É a imagem do lado direito. Olha lá. Até a seta amarela que você está mostrando exatamente isso, né? E um detalhe. O que não é para ser feito? Colocar e fazer isso aqui, ó. Isso é importantíssimo. Nós não indicamos. Por que não? Porque quando você faz assim, você pode causar algum pequeno trauma na sua gengiva, que é tão delicada. Então, basta uma vez por dia colocar, levar até o fundo e remover. Né? É muito simples, na verdade. Né? E existe essa possibilidade. O próprio paciente se calibrou, né, com as escovas interdentais. Maurício, quantas vezes ao dia? E você já explicou que é uma única vez, mas qual seria essa sequência e quantas vezes ao dia a gente deveria fazer? Ok. Porque uma única vez significa que eu não posso fazer duas, eu não posso fazer três? Pode, lógico que pode, não tem problema algum. Mas uma vez bem feita, ela já é suficiente. Tá. Ok? Uma vez bem feita, ela já é suficiente. Pode ser que no primeiro dia que você usa a escova interdental, você tenha um pequeno sangramento da sua gengiva. Isso é natural. Muitas vezes, sua gengiva já está inflamada. Você não visualiza, não é visível. Por quê? É uma inflamação entre os dentes, né? Aquela gengiva entre os dentes. Você coloca, tira, não machucou, você não sentiu nada. Você vai lá no espelho e olha, um pequeno sangramento. Não precisa se assustar. Não foi você que se feriu. O que aconteceu? Você usou uma escova num dente que estava inflamado. Você usa isso por 2, 3, 4 dias seguidos. O que acontece normalmente depois do quarto dia? Essa inflamação, ela para. Esse sangramento, ele para. Então, isso é muito importante. E aí, uma vez por dia já seria o suficiente. Se você faz 3 escovações por dia e você está acostumado a usar fio dental as 3 vezes por dia, não tem problema. Usa a escova interdental 3 vezes por dia também. Não tem problema nenhum. Tá? O maior problema qual seria? Se você fizesse movimento de escovação. Esse é o único movimento que a gente não recomenda. Maurício, você está mostrando uma forma técnica bacana de se fazer. Agora eu te pergunto, tem algum defeito isso aí? Qual é o problema maior que tem? Tem? Qual é, Maurício? A escova interdental, essa escova interdental da Curaprox, ela tem um defeito que esse a gente não consegue resolver. Ela vicia. Se você usa de forma adequada, você fica viciado na escova interdental. Por quê? Porque a sensação de limpeza entre os dentes é muito maior do que um fio dental. E você aí, falou uma coisa que fala. você escova o dente, quando você vai fazer higiene, você fala assim, poxa, mas eu preciso da escova interdental. Eu tenho escova interdental em casa,
na mochila que eu levo para viajar, na casa da praia, vou viajar para uma chácara, leva a escova, enfim, né? Isso acaba, né? Por isso, gente, que quem ganhar essa necessaire é maravilhoso, porque você coloca tudo aqui dentro e você leva com você, né, para todos os Mas cantos. você falou, daqui a pouco eu mostro isso aqui, Maurício. Que é o lá, Level. Que o povo vai ficar doido de conhecer é muito isso mais aí. chique, Mário, que é isso. Maurício, e agora? Nós estamos falando do trio, né? E esse trio aí que você valorizou bastante a escova, né? Você valorizou a interdental da maneira como você está explicando tecnicamente. E essa escova Unitufo, Maurício? Perfeito, Mário. Isso é muito importante, né? Somente a escova convencional, vamos chamar assim, né? Ela funciona? Não. Por quê? Porque ela é responsável, mais ou menos, por 50%, né, de toda essa higienização que a gente consegue. Os outros 50%, nós consideramos a escova interdental como sendo o ideal entre os dentes. Correto? Só que, para que você tenha um padrão de higiene oral realmente muito bom, né, nós indicamos um terceiro instrumento, que é essa escova, a escova Unitufo. Inclusive, nós temos uma live específica sobre escova Unitufo. Né? Essa escova, né, só assim, para quem não teve oportunidade de ver, mas depois, né, eu peço, né, que dê uma olhada lá no canal, porque tem informações úteis, lógico, né? Eu vou passar uma coisa muito rápida aqui. Você, usando uma escova Unitufo como essa, você foca principalmente entre o dente e a gengiva, de uma forma muito suave. É a técnica de escovação menos traumática que existe, com maior eficiência para que você controle essa inflamação gengival. Detalhe, ela não acessa entre os dentes. Entre os dentes, sempre vai ser a nossa escova interdental. Sem sombra de dúvida. Mas esse trio é o trio que a filosofia de saúde oral da Curaprox, ela sempre adota. Escova interdental mais uma escova Unitufo. E Maurício, nós estamos falando de inflamação, né? Que na realidade quem fizer uso dos instrumentos da forma como você está colocando vai ter saúde oral, não é verdade? Vai controlar o biofilme, foram as duas palavras que nós já usamos aí como palavra-chave, né? Mas tem alguma coisa que eu posso fazer, dar um plus aí nessa hora, da efetividade da minha saúde, para manter a minha saúde oral? Tem. São os enxaguantes bucais, né? A Curaprox tem uma linha de enxaguante bucal chamada Perio Plus, justamente para ter esse a mais na higiene oral. Tá? Mas um detalhe que é muito importante. Não adianta chegar aqui achando que se eu fizer um bochecho com tal substância, eu posso negligenciar na minha técnica de escovação. Muito pelo contrário. Só bochecho não serve para nada. É jogar dinheiro fora. O bochecho ele tem que estar acompanhado a uma técnica de escovação que seja eficaz. Essa é um dos pilares lá da filosofia ITOP. Ser eficaz, ser atraumático e que seja fácil de fazer pelo paciente. Né? Perfeito. Então, isso é muito importante. Uma coisa que é interessante, se eu tiver um ponto de sangramento quando eu uso minha escova interdental, né, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um dos enxaguantes bucais, por exemplo, né, todos eles são à base de clorexidina. Isso é importante. Clorexidina é um dos... É o Gold Standard de enxaguante bucal. Padrão ouro. Ok. Além disso, todos os enxaguantes da Curaprox, além da clorexidina, eles têm junto o Citrox. Citrox é uma substância que a gente chama de bioflavonoide. Ela é derivada da casca da laranja amarga e ela tem um poder bactericida muito alto também. Então você tem duas ações, né, ativos ali nesse produto. A clorexidina mais o Citrox. Tá? Se eu tenho um ponto de inflamação da minha gengiva, o que eu posso fazer? Eu posso pegar minha escova interdental, molhar nessa solução, e aí nós temos 4 formulações. Eu indicaria o Perio Plus Forte, que é uma concentração alta de clorexidina, uma clorexidina 0,2%, isso é alto, então ele vai ter um poder de ação muito bom. Eu molho minha escova nessa solução e uso uma vez por dia. Faço bochecho, depois da minha escovação, faço bochecho.
né? Depois de 4 dias, melhorou, passou aquela inflamação, não tem mais sangramento quando você usa, você pode suspender o enxaguante. Enxaguante não é para usar a vida toda. O enxaguante é importante em determinados momentos. Sim. Né? Em determinados E momentos. sempre, e sempre com a recomendação do cirurgião dentista, né? Sem dúvida. E a sua habilitada para isso, né, Maurício? Poxa, e aí, mais uma vez, né? A gente cai naquele mesmo ponto, né? Se vocês correrem lá no canal do YouTube da Curaprox, vai ter uma live sobre enxaguante bucal. Enxaguantes orais. Enxaguantes orais, para você poder saber melhor, né, essa indicação desses enxaguantes. Então, Maurício, vamos fazer um resumo aí de tudo que a gente falou até agora. Nós vamos observar que saúde oral é manter o equilíbrio, né? Como poderíamos estar observando essa imagem, mas que você percebe que está fazendo uma inflamação gengival, você está vendo ali o sangramento na gengiva, você vai resolver metade da remoção do biofilme com a escova eficaz, uma escova 5.460, mas entre os dentes você colocou para nós esta área de concavidade que você não consegue higienizar perfeitamente com o fio dental. Você falou da calibração da escova interdental, olha isso, né? Chegou a calibração com que você olhou a amarelinha, né, Maurício, que você já usou. Segundo dia, olha aí. O terceiro dia, colocando uma única vez e removendo. Né? E no quarto dia, o Maurício colocou, você já não vai ter sangramento. É muito importante, e logicamente, que você veja a condição da boca toda, que você vai ter saúde, né? O que é importante, Maurício, que a gente também tem ali o restabelecimento do ponto de contato, né? A gente também fez uma live sobre isso. Importante saber se você não tem uma cárie, se não tem uma restauração também em excesso. Tudo isso faz parte de uma avaliação clínica, né? Mas eu queria que você quiser acrescentar mais alguma coisa sobre esse Remember aí, por favor. Só um ponto que acho que é importante, porque esse vídeo ele mostra primeiro, né, o uso da escova convencional e depois ele mostra o uso da interdental. E essa é uma dúvida que todas as pessoas, né, a maioria das pessoas tem e nos perguntam. O que eu uso primeiro? Escova ou interdental? Né? Quando eu usava o fio dental, a pergunta era escova primeiro ou fio dental primeiro? Né? Agora, escova ou interdental? Na verdade, não existe quem vem primeiro. Tanto faz. Fazendo uso primeiro da escova e depois do interdental, ou usar primeiro o interdental e depois a escova, o resultado vai ser o mesmo. Se vocês me perguntarem o que eu faço, eu uso primeiro a interdental e depois a escova. Por quê? Você também, Marco? Eu imagino que seja pelo mesmo motivo, né? Quando você usa uma escova interdental, normalmente saem pequenos restos de alimentos, né? E muitas vezes, sei lá, eu comi, vou dar um exemplo. Eu comi uma comida indiana com curry. Ficou um pedaço de frango ali no meu dente com curry. Eu uso o interdental, eu tiro aquele pedacinho de frango ali. Eu vou ficar com gosto do que na boca? Do curry. Se eu já fiz a escovação aqui, ó, eu vou ficar, né? Acabei de escovar o dente e sinto ainda o gosto, né, da janta. Então, eu prefiro primeiro usar a interdental e depois eu complemento com a escova, creme dental, eu gosto de usar creme dental, né? E aí eu vou ter aquele gosto um pouco mentolado, um gosto, né? um hálito um pouco mais adequado, por isso, dessa sequência. Perfeito. Bom, Maurício, nós estamos nos aproximando do final da nossa live. Você apontou bem, eu acho que agora vou deixar o convite aqui aos nossos colegas cirurgiões dentistas que quiserem fazer um curso desta filosofia top de promoção de saúde oral individualizada. É só enviar um e-mail. Eu, cirurgião dentista, meu nome, meu CRO, estou interessado em participar do curso de filosofia top, que possivelmente presencialmente será no final do ano, em função desse isolamento que nós estamos passando. Mas é só enviar um e-mail para educacional@curaprox.com.br. Repito, educacional@curaprox.com.br. E se você também estiver interessado em fazer o curso online do Bob Score, né, que também, como nós falamos, já tem uma live sobre isso, mas também vai ser apresentado mais um pouco também agora na próxima terça-feira, vocês também enviam no mesmo e-mail. Também estou interessado para fazer o curso do Bob Score, ok? Do aplicativo Bob.
um detalhe, né? São 2 cursos totalmente gratuitos, né? Gratuito. Sem custo Exatamente. algum para profissional. Exatamente. É lógico, é para profissional, mas sem custo algum, né? Para o Exatamente. O que é importante no presencial, né, Maurício? Você tem que absorver aí os custos de locomoção, de hospedagem, se você é de fora de São Paulo, né? É o iTop que acontece presencial porque tem uma parte teórica e o que é mais importante, você recebe uma certificação internacional e vai se tornar um cirurgião dentista diferenciado. Ponha isso para você e pense nisso, que eu acho que nos dias de hoje a gente tem que ter um consultório centrado em promoção de saúde oral, né? E eu acho que nada melhor e oportunidade que a gente tem de fazer esse curso. E também deixar para você que todas as nossas lives, todas essas lives que são produzidas pelo nosso time da Curaprox Academy, estão lá no canal da Curaprox Brasil, tá? Então, vai lá, se inscreve, faz um print, porque você agora vai construir a frase com as 3 palavras que nós vamos colocar a outra agora para você montar uma frase e depositar depois no feed da Curaprox, no Instagram da Curaprox, para concorrer, então, marcando 3 amigos, né? Para concorrer, então, a esse brinde, né? Que na realidade é um concurso da seleção da melhor frase, né? E aí a gente aguarda você lá, faça as visualizações, vão lá, nos prestigiem, que é muito importante. Mas, Maurício, agora eu queria saber o seguinte, como é que faz para a gente adquirir toda essa linha de produtos que você falou, Maurício? Nós temos, na verdade, né, até um tempinho atrás aí, basicamente, a gente indicava o quê? Redes de farmácias grandes, né? Quando você compra pelo e-commerce, normalmente elas têm os produtos Curaprox. Então, rede Drogazil, Droga Arraia, Onofre, Drogaria São Paulo, aqui em São Paulo, Drogaria Iguatemi, né? São grandes redes, né, de drogarias que no seu e-commerce a gente encontra. Na loja, às vezes, é um pouco mais difícil. Na loja você encontra muito escova, mas acaba sendo um pouco mais difícil um produto ou outro, né? No e-commerce é mais fácil. Mas, da semana passada para cá, foi lançado o e-commerce oficial da Curaprox. Está aqui embaixo, né? Tá aqui na imagem, né? O e-mail, né, desse e-commerce, www.loja.curaprox.com.br, onde você pode encontrar literalmente todos os produtos da Curaprox, né? E com entrega no Brasil todo. Né? Então agora ficou muito fácil da gente poder adquirir qualquer um desses produtos. E eu estou vendo que você vai mostrar uma coisa aí que é sensacional, né, Mário? E aí, ó, você vai poder adquirir lá no site esse Travel Pocket aqui, gente. Olha aí, ó. Vem escovinha interproximal, vem um mini creminho da Biu, né? E uma escova que você monta, a escova 5.460. Olha isso aqui, ó. Ó, gente, que você coloca e monta a escovinha para você levar para viajar. Não tem coisa, é diferente, né, Maurício? Fala sério. Então, gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, a participação, as perguntas, enfim, a gente não conseguiu ter esse momento de perguntas, mas agradecer de coração mesmo. Antes de eu falar uma última palavra, eu quero aqui parabenizar a mãe do Maurício, a dona Marta Matson, hoje é aniversário dela, Mauricião. Um prazer muito grande, manda um beijão grande para ela. Dá um tchau você também, Maurício, para mim falar a última palavra, que é interdental, ok? Então, a última palavra da nossa live, interdental. Maurício, foi um prazer. Abraço a todos. Muito obrigado, Mário. Um beijão na mamãe. Até a próxima. Até semana que vem. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.